Gente, eu tô até me ajeitando aqui na cadeira, porque eu já tentei gravar esse vídeo várias vezes. Eu acho que essa é a 18ª tentativa. Nas outras vezes eu começava a falar e começava a subir um nó na minha garganta, uma vontade horrível de chorar. Enfim, eu tive que voltar, tomar uma água, respirar um pouco, organizar as minhas ideias, pensar qual que é a melhor forma de te convencer a ler este livro, que foi um divisor de águas na minha vida e que vocês já estão me escutando falar dele aqui várias e várias vezes. Vocês já devem estar cansados, como sempre. Todo livro que eu pego eu acho muito bom, eu fico reforçando a necessidade de leitura, que é o Arquipélago Gulag, do Alexander Solzhenitsyn. Às vezes algumas pessoas ainda lembram que a gente começou um projeto de leitura desse livro há mais ou menos uns 2 meses, foi o primeiro projeto de leitura aqui do canal. A proposta é que a gente lesse 100 páginas por semana e fosse comentando durante a semana. Essa realmente teria sido a melhor forma de comentar desse livro aqui no canal, mas eu esqueci que eu tenho um pouco de distúrbio de atenção e eu não consigo ler 100 páginas de um livro, deixá-lo de lado, ler outro livro e eu preciso pegar o livro e ler integralmente assim. Então meio que coincidiu com os 2 meses que a gente estava prevendo para a leitura desse livro aqui. Mas se você é uma pessoa que consegue fazer isso, como o livro é muito grande, eu sugiro sim que você tente entrar nesse projeto aí de 100 em 100 páginas até conseguir terminar o livro. Muita gente me pergunta sobre dicas de ler 2 livros ao mesmo tempo. Eu não posso dar esse tipo de dica porque eu não sou o tipo de pessoa que consegue fazer isso. Eu preciso pegar um livro e terminar de ler. E aí eu terminei de ler o Arquipélago Gulag em um sopro, assim, a partir do momento que a leitura começou a fluir mesmo. E como eu disse, esse é um livro que mudou a minha vida de uma forma que eu não esperava que mudasse, porque eu acho que depois que você passa de determinada idade, depois que você já casou e depois que você já viveu um pouco, você acaba meio que sabendo o que esperar das pessoas, sabendo o que esperar do mundo. Você meio que já sabe o que você vai esperar na próxima leitura, a depender do tipo de coisa que você esteja lendo. E definitivamente, eu nunca esperava encontrar o que eu encontrei dentro do Arquipélago Gulag, do Solzhenitsyn, porque esse livro aqui, galera, é um resgate de informações que te foram negadas. Então, assim, vamos lá, vamos por partes, né? Como diria Jack Stripador. Todo mundo sabe, desde que você é pequeno, desde que você nasce, você começa a ser exposto aos horrores que foi o nazismo. Então, o século XX, os séculos das ditaduras, dos massacres, que foi, assim, determinante na mudança da nossa história, na forma com que o ser humano enxerga o próprio ser humano, as teses da banalidade do mal da Hannah Arendt, a forma com a qual o ser humano passou a ver esses genocídios como que eles realmente são, genocídios. E o sistema do nazismo, ele é muito explorado para isso. Então você vê a lista de Schindler quando você tem 5 anos de idade, você não entende bem o que está acontecendo, mas você tá vendo. Você é exposto aos horrores do Holocausto judeu na escola. Então assim, é muito difícil uma pessoa chegar no 2º ano do ensino médio sem saber pelo menos quem foi Hitler. Então pode ser a pior escola, a pessoa pode não ter noção que foi a Segunda Guerra Mundial. Hitler, ela vai saber que foi o demônio que incorporou ele na Terra e viveu durante tantos e tantos anos. Só que como a história é contada pelos vencedores, né, e a Rússia, pro bem ou pro mal, ela esteve do lado dos vencedores na Segunda Guerra Mundial, o mesmo não foi feito com Stalin. Então, se você puxar pela memória, eu vou fazer esse desafio. Eu desafio alguém a puxar pela memória e lembrar da palavra Gulag sendo mencionada em sala de aula no ensino médio. Isso não aconteceu comigo, isso não aconteceu com nenhuma pessoa que eu perguntei. Pode ser que você seja uma pessoa felizarda que tenha tido acesso a essa informação. Eu não tinha ideia do que era um gulag. Eu não sabia o que significava essa palavra, eu já tinha visto essa palavra em videogame. Não tinha ideia do que era isso. E olha que eu sou uma pessoa que estudou muito história nos meus primórdios aí da adolescência. Eu lembro que eu li a biografia da Olga Benário, enfim, eu era apaixonada por história. Eu nunca tinha ouvido o que era a palavra gulag. Então esse livro, ele choca muito, e ele choca bastante, assim, tudo isso que tá marcado aqui amarelo, na verdade era pra eu conseguir conversar com vocês. Obviamente que nós não vamos conseguir falar sobre tudo. Esse livro, ele choca, não é pelos horrores dos campos de concentração soviéticos, que os gulags eram isso, eram campos de concentração de trabalhos forçados soviéticos. Ele choca porque tudo que tá aqui dentro te foi negado.
Então a gente conseguiu transformar o Hitler no demônio que ele merece ser. Então se hoje uma pessoa que se declara nazista, ela é tratada da forma que ela deve ser tratada, então ela é perseguida, ela é processada, ela é presa, ela é tratada como um pária social. Na minha cidade teve um idiota botando uma suástica no braço e indo tomar um cafezinho, sabe? Mas uma pessoa que se declara comunista, ou mais do que isso, né? Uma pessoa que se declara stalinista, ela tem toda a liberdade de se declarar stalinista, ela pode continuar ocupando cargos nas universidades, ela pode continuar com seus carguinhos públicos, porque essas pessoas geralmente não são trabalhadores, muito longe disso, nunca pegaram numa enxada, não sabem o que é acordar e bater ponto. São os intelectuais que a gente discutiu aqui, no Thomas Sowell, e é o típico intelectual, mãozinhas limpas. Essas pessoas, elas podem se declarar stalinistas, e elas não fazem isso brincando. Não é do tipo assim, então se todo mundo que é de esquerda é stalinista, então eu sou stalinista. Não, elas não estão brincando. Todo mundo que teve a experiência de passar por uma universidade pública sabe que elas não estão brincando. E mais do que isso, não é só jovem. São essas pessoas que estão ocupando cargos públicos, cargos de notoriedade, que estão influenciando o pensamento brasileiro como um todo. E eu cometi o erro de ler esse livro e ver uma palestra desse tipo de pessoa ao mesmo tempo, no qual ela está falando que, se você não é um alemão, você deve ser grato a Stalin. Você deve ser grato. E aí as pessoas batem palma para isso. Foi pelo fato de que essa informação nos foi e nos é negada até hoje, sobre o que foi realmente o regime soviético. E aí, uma outra dessas pessoas, que é mais ou menos um clubinho assim de galera comunista stalinista na internet que se acha legal, participou de um dos podcasts mais famosos da atualidade, que é considerado um podcast de centro-esquerda, que é o Anticast, que é super financiado, enfim, é super famoso. A gente não tá falando de 4chan, de coisa da Deep Web, é um podcast super famoso. Essa pessoa convida 2 comunistas declarados para comentar se o nazismo é de esquerda ou de direita. Além deles não saberem nada sobre o assunto, eles me chegam a declarar o seguinte, que os gulags são assim, como a Rússia soviética era muito bacana, muito legal, e diminuiu a carga horária de trabalho das pessoas de 16 horas para 8 horas, então sobrava tempo. Aí ele chega a dar o exemplo do avô dele, que está aposentado e vai varrer a rua. Então, por sobrar tempo, as pessoas ficaram assim, o que eu vou fazer? Eu vou ali trabalhar em prol da coletividade. Vou ali quebrar umas minas, cavucar os carvão, sabe? E aí, os gulags, na verdade, as pessoas iam voluntariamente fazer esse serviço à nação. Isso não é desconhecimento, tá, gente? Isso não é nem de longe desconhecimento. Isso é má fé e falta de caráter, porque eu tenho certeza que essa pessoa tem acesso à informação sobre o que realmente eram os gulags. Industrialização bem grande. Só que a distribuição de trabalho, ela tem essa coisa das pessoas se alistarem para trabalhar em determinadas coisas, mas as pessoas também tinham tempo de lazer. O que acontecia? Como a União Soviética estava num processo de franco crescimento, muitas pessoas, nos seus tempos livres, se voluntariavam para fazer certos trabalhos não especializados. Então, alguns trabalhos que não exigiam uma especialização para fazer aquele tipo de trabalho, as pessoas iam fazer, sabe? Simplesmente por causa da crença na ideologia, na revolução, etc. Essas pessoas, elas se candidatavam, mas não era algo obrigatório, era o tipo assim, cara, pra gente crescer, a gente tem que fazer isso aqui, precisa de mais gente, então eu vou me voluntariar pra fazer, tá ligado? Não é algo assim, E o que o Solzhenitsyn vai contar aqui pra gente, enfim, o Solzhenitsyn é um russo que era bolchevique, que apoiou a revolução, certo? E ele foi inclusive lutar pelo Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto ele tá lá no fronte, ele vai trocar uma carta com um amigo dele, ele vai chamar o Stalin de chefão, essa carta vai ser interceptada e ele vai ser preso por ser um contra-revolucionário. Então, tinha esse artigo 58 ali no regime soviético, esse artigo 58 englobava os contra-revolucionários.
Mas o que era ser um contra-revolucionário? Era aquela pessoa que se organizava em uma guerrilha urbana, que pegava em armas, que ia assaltar banco, que realmente queria derrubar o Estado soviético, que realmente não concordava com a revolução e queria a volta dos czares? Não. Um contra-revolucionário era literalmente qualquer pessoa que respirasse fora da cartilha do partido. E aí o Solzhenitsyn vai dar exemplos com nomes e sobrenomes de pessoas que foram presas porque, por exemplo, desligaram a TV durante um pronunciamento do Stalin. Aí um vizinho denuncia e essa pessoa vai presa. Ou então a pessoa tá com o jornal aberto em cima da mesa, toma uma água, coloca o copo em cima do jornal. Preso, você é um contra-revolucionário. Histórias como essa, esse livro aqui tá cheio de pessoas que foram presas assim, simplesmente porque sim. Inclusive os próprios socialistas. Então, assim, você serviu a revolução, você é um bolchevique, tá? Mas você fez alguma coisa que o partido não gostava, e aí você vai ser preso. E você vai ser preso porque você é um fascista. Então, esses contra-revolucionários eram chamados por todos de fascistas. Você leu 1984, como eu mandei você ler no livro anterior? Você lembra por que... achei a capinha. Você lembra por que as pessoas eram presas aqui em 1984, nessa distopia criada pelo George Orwell? Você lembra que ela podia ser presa pelo simples fato de, durante um pronunciamento, ela fazer uma cara meio esquisita? Então, tá aqui. Uma história de uma pessoa que tá lá no pronunciamento do Stalin, em praça pública, sendo transmitido lá em um telão, e aí a pessoa não se mostrou tão feliz quanto ela deveria estar, né? E aí ela foi presa por ser uma contra-revolucionária. E assim, você acha que eu posso estar exagerando? Aí você pega o livro aqui, você vai ver uma enxurrada de histórias parecidas, você fica pensando assim, bom, pra pessoa inventar isso aqui, ela tem que ser uma pessoa muito criativa, porque nem se eu quisesse, eu ia arrumar uns motivos melhores para as pessoas serem presas aqui por contra-revolução. E o que mais me chocou é que ele vai contando sobre a onda das pessoas que iam sendo presas, tá? Então, assim, teve a onda dos socialistas que não eram bolcheviques, então lá dos mencheviques e todos os outros tipos de socialista. Aí depois teve a onda, durante a Segunda Guerra Mundial, dos soldados, das pessoas que serviram ao Exército Vermelho e estavam voltando para casa. Por que essas pessoas eram presas? Elas eram presas como traidores, tá? Milhões presos como traidores. Porque, por exemplo, principalmente as pessoas que foram presas pelos nazistas e levadas como prisioneiros pelos nazistas e depois que a Segunda Guerra acabou, essas pessoas foram liberadas. Como assim você conseguiu sobreviver a um campo de concentração nazista? Esse negócio tá errado. Ninguém sobrevive. Como é que você sobreviveu? Provavelmente você era um agente infiltrado, então você vai ser preso. O próprio Solzhenitsyn, né, que lutou na Segunda Guerra Mundial e vai ver a vitória da Segunda Guerra Mundial de dentro de uma prisão. Então, antes de ele ser transportado para um gulag, ele fica numa prisão intermediária ali enquanto está acontecendo um inquérito, que de inquérito não tinha nada, era só uma tortura para a pessoa confessar alguma coisa que ela não fez. E aí, dentro dessa prisão intermediária, ele vai descobrir que a Rússia ganhou a guerra, ele que lutou, né, no front e tudo. E o Solzhenitsyn, ele vai inclusive falar sobre esse tipo de intelectual, esse tipo de gracinha desse intelectual do Ocidente que vai ali glorificar o Stalin do alto da sua cadeira acadêmica. Olha o que ele fala, nesse capítulo aqui, ele tá contando pra gente a rotina dele no Gulag, sobre como ele tá lá tentando cavucar argila numa temperatura glacial, como chove e como o amigo dele morreu no inverno daquele mesmo ano. Um amigo que tá ali ajudando a puxar argila, que ele morre de pneumonia no hospital. Não, tuberculose e inanição. Enquanto ele tá contando isso, ele faz uma pausa e diz o seguinte: em algum lugar, nossos coetâneos estudam, na Sorbonne ou em Oxford, jogam tênis em suas amplas horas de lazer, discutem os problemas do mundo em cafés estudantis. Eles já são publicados, expõem quadros, fazem força para dar nova forma ao mundo que os rodeia, um mundo insuficientemente original. Irritam-se com os clássicos por terem esgotado os assuntos e os temas.
Irritam-se com seus governos e com seus reacionários que não querem compreender e aproveitar a vanguardista experiência soviética. Gravam entrevistas nos microfones dos rádios repórteres, prestando atenção na própria voz, explicando com ar coquete o que eles quiseram dizer com seu último ou seu primeiro livro. E é no mesmo capítulo em que ele vai terminar dizendo que nesse dia que ele está fazendo esse trabalho forçado de extração de argila em uma temperatura glacial, ele deita com a roupa molhada, porque não tinha como trocar de roupa e tudo, e aí ele olha com os olhos abertos em direção ao teto negro, ao céu negro. Senhor, Senhor, debaixo de projéteis e de bombas, eu te pedi que protegesses a minha vida, mas agora eu te peço, envia-me a morte. Então a pessoa no front, né, ela vai pedir a Deus que proteja a vida dela, e dentro de um gulag ela vai ansiar pela morte. Gente, as estimativas são que 22 milhões de pessoas morreram pelo regime do Stalin. Isso sem contar as pessoas que morreram de fome, que estão estimadas em 6 milhões, tá? Só pra gente ter uma perspectiva, foram 14 milhões de escravos que foram trazidos da África para as Américas, tá? Então, 14 milhões de escravos trazidos da África para as Américas. Teve um censo feito no Brasil em 1872 que estimou que o número de escravos aqui no Brasil era de 176 mil escravos. Porque quando a gente fala 22 milhões de mortes, é tanta morte que fica um número tão absurdo que a gente não consegue nem assim raciocinar direito, tá? Sobre o que é essa tragédia humana. E no livro todo, ele vai nos contar como esses campos de concentração soviético, eles são uma parte indispensável do regime, porque além dos campos serem muito economicamente lucrativos, que você está usando mão de obra escrava para construir várias coisas gigantescas, inclusive ele vai citar a construção específica de um canal, deixa eu até procurar o nome do canal aqui, do canal do Mar Branco em 1934, ele vai contar a história de como e quantas pessoas morreram construindo esse canal com as próprias mãos, literalmente. Além desses campos serem economicamente viáveis, esses campos eram usados pelo regime soviético para manter a repressão e para manter a força e para manter o medo das pessoas. Porque se você poderia ir parar lá por qualquer motivo, então as pessoas viviam sempre em estado de alerta e isso era uma das bases do regime. Olha o que o Solzhenitsyn vai nos contar. Que em 1933, o grande líder Stalin declarou na plenária de janeiro do Comitê Central e da Comissão de Controle Central que a extinção do Estado prometido por Lenin, tão esperado pelos humanistas, não viria por medo do enfraquecimento do poder do Estado, mas de seu fortalecimento máximo, indispensável para acabar com os vestígios das classes agonizantes. Vitinsky, que ocupava seu lugar de auxiliar, logo secundou, e consequentemente o incremento máximo das instituições de trabalho correcionais. O ingresso no socialismo por meio do incremento máximo das prisões. Isso não foi uma revista humorística fazendo piada. Foi o promotor-geral da União Soviética quem disse. Na época do ingresso no socialismo, o papel das instituições de trabalho correcionais como instrumento da ditadura do proletariado, como órgão de repressão, como meio de coerção e educação, deverá aumentar e fortalecer-se ainda mais. Outra coisa que eu posso falar desse livro é que a gente tem que fazer um vídeo específico para a gente conseguir fazer os paralelos entre o que o Solzhenitsyn diz aqui e a realidade brasileira hoje. Eu já adiantei para vocês que todo mundo que pensa contra o sistema, que foi enquadrado ali contra revolucionário, era chamado de fascista. Isso é impressionante, assim, todo mundo é fascista. E outra coisa, que é um capítulo inteiro, é como ele vai falar dos socialmente próximos. É o capítulo 16. Vocês lembram que eu sempre recomendo um capítulo para quem tá com preguiça de ler o livro todo? Ou então tá precisando de um capítulo para ter aquele fôlego para começar a ler? Então, o capítulo 16 é esse capítulo que eu recomendo. Porque é tão parecido com o Brasil que você fica assim... Esse cara tá realmente falando da Rússia de 1930 ou ele tá falando do Brasil de 2020? Os socialmente próximos é o termo da nova língua utilizada pelo regime soviético para chamar os bandidos, para chamar os criminosos. Então, ao invés de criminosos, agora a gente chama eles de socialmente próximos. E aí, nesse capítulo, ele vai narrar a forma com que o regime soviético vai tratar os criminosos. Só ler um trechinho aqui pra vocês, só pra vocês ficarem de cara. Os anos 1920, 1930, 1940, 1950. Quem é que não se lembra dessa ameaça pairando eternamente sobre os cidadãos?
Não ande no escuro, não volte tarde, não leve relógio, não leve dinheiro com você, não deixe o apartamento sem ninguém, cadeados, tapume, cachorros. De quem que ele tá falando? Do Brasil ou da Rússia? Enfim, gente, eu realmente gostaria de passar com vocês ponto a ponto. Nossa, é tanta reflexão. Vou fazer uma última reflexão aqui. Vocês lembram quando a gente conversou sobre o Coração das Trevas, do Joseph Conrad? No qual ele vai falar sobre a experiência dele ao trabalhar no Congo, quando o Congo era propriedade privada do rei Leopoldo II, da Bélgica, e foi feito o massacre do Congo. Então ele vai dizer que o seguinte, eu até li esse trecho aqui na resenha que a gente fez do Coração das Trevas. O Conrad vai dizer o seguinte, que a conquista da terra, que significa, sobretudo, tirá-la daqueles que têm uma pele diferente ou nariz ligeiramente mais achatado que o nosso, não é uma coisa bonita quando vista muito de perto. O que a redime é somente a ideia. Uma ideia por trás dela, sem nenhum pretexto sentimental, apenas uma ideia. E uma crença desprendida na ideia, alguma coisa que criamos para que diante dela nos curvemos e lhe ofereçamos um sacrifício. Isso é o que o Joseph Conrad vai dizer aqui sobre a conquista do Congo, ou sobre a conquista da terra, ou essa saga eterna do ser humano de conquistar novos territórios. E o que o Solzhenitsyn diz aqui? A ideologia é ela que dá a justificativa buscada para a malfeitoria e aquela duradoura firmeza necessária ao malfeitor. Aquela teoria social que o ajuda a isentar-se de seus atos, perante si mesmo e perante os outros, e a ouvir louvor e honra em vez de reprimendas e impreciações. Desse modo, os inquisidores socorriam-se do cristianismo, os conquistadores do enaltecimento da pátria, os colonizadores da civilização, os nazistas da raça, os jacobinos e bolcheviques da justiça, da fraternidade, da felicidade para gerações futuras. Outra coisa que tá aqui nesse livro que eu achei muito sensacional é que o tempo inteiro o Solzhenitsyn faz comparações entre a Rússia czarista e a Rússia pós-revolução bolchevique. Então, ele vai dar vários exemplos sobre como as coisas não estavam muito legais na Rússia antes da Revolução, sobre como a Rússia sempre foi realmente esse país governado por ditadores e, na época dos czares, a depender se um czar era legal ou não, as coisas ficavam piores ou não, mas que definitivamente nada foi pior do que o regime soviético, nos vários pontos que ele vai comparar aqui no livro, tá? Eu acho que já tem 20 minutos que a gente tá conversando, eu acho que isso já é o suficiente pra gente dar esse pontapé inicial, pra vocês pegarem esse livro e falarem, eu preciso realmente ler esse livro, eu preciso compartilhar esse livro com o maior número de pessoas que eu conheço. E é isso a intenção desse vídeo, e a intenção do clube de leitura, e a intenção da gente espalhar a palavra é exatamente essa, certo? Enfim, eu vou continuar conversando sobre o Arquipélago Gulag com vocês. Eu provavelmente vou fazer um vídeo comparando as coisas que a gente tá vendo aqui com o Brasil de hoje, mas eu provavelmente vou fazer isso depois de terminar a leitura desse outro livro aqui, que é o livro do Orlando Figes, Sussurros, A Vida Privada na Rússia de Stalin. Também é um livro bem grande, eu acho que tem umas 600 páginas, igual ao Arquipélago Gulag. Eu já comecei a leitura e eu estou ainda mais chocada, ainda mais impressionada com esse livro. Então, a gente vai fazer os paralelos entre a Rússia Soviética e o Brasil de hoje, provavelmente depois de eu terminar os Sussurros, e se não aparecer nenhum outro livro aí atravessando também, porque parece que quanto mais você lê sobre esse assunto, mais você fica assim, meu Deus do céu, aonde a gente tá indo parar, as cenas dos próximos capítulos. Isso aqui é um spoiler que eu tô tendo da série Brasil. Então, pra isso, eu preciso que você se inscreva no canal, para acompanhar, né, essa jornada de leitura, que se você gostou do vídeo, você aproveita e deixa o seu curtir para ajudar o canal a ser promovido e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Eu gostaria de novo de agradecer aos nossos apoiadores. É graças a vocês que esse vídeo vai sair, porque o meu editor provavelmente vai ter que cortar as partes que eu tô respirando fundo e tentando não chorar. E graças a vocês que me dão esses feedbacks positivos falando assim, Débora, por sua causa eu voltei a ler, ou por sua causa eu tô lendo esse livro e você tá me inspirando a ler. Gente, são 4.000 pessoas que acompanham o canal no Brasil, 4.000 pessoas falando de leituras, não qualquer leituras liberais, leituras conservadoras, leituras libertárias. Isso é muita gente, eu nunca esperava ter essa quantidade de pessoas aqui no canal. Eu tô devendo várias leituras pra vocês, sim. Então eu tô devendo principalmente o nosso plano de terminar de ler o The Constitution of Liberty, do Hayek.
Eu quero terminar de ler até agosto, no máximo, e fazer um vídeo aqui pro canal. E eu estou vendo a resenha de Filosofia Verde, do Roger Scruton. Parece que toda vez que eu pego esse livro pra fazer essa resenha, aparece alguma coisa mais importante pra gente falar, só que tô devendo isso desde o início do canal. Eu vou tentar, às vezes, soltar 2 resenhas aí na mesma semana pra gente conversar sobre esse livraço, que é o Filosofia Verde também. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.